O medo tem muitas faces e ele se esconde nas sombras, nos sonhos e principalmente na mente humana. Por mais de um século tem sido o espelho dos nossos piores pesadelos. E essa não é apenas uma lista, é uma jornada pela história do horror, uma contagem regressiva dos 100 filmes que definiram, chocaram e transformaram o gênero para sempre. Do expressionismo alemão ao terror político moderno, prepare-se para o ranking definitivo. Eu sou o Rafael e este é o Papo no Ar, e você está prestes a descobrir os 100 maiores filmes de terror de todos os tempos. E inaugurando a nossa lista, começando do 100º filme até chegarmos ao primeiro, temos Repulsa ao Sexo, de 1965, aonde a Carol Leduc, uma jovem reprimida, começa a ter alucinações e paranoia ao ficar sozinha em seu apartamento. É um clássico do Roman Polanski e é sobre o colapso da mente humana. Suspira, de 1977, é um delírio visual de Dario Argento, né? Uma estadunidense chega a uma escola de dança que é um covil de bruxas. O filme é puro estilo. Cores fortes, luzes psicodélicas, trilha sonora icônica. Um show de perturbação que virou arte. A Espinha do Diabo, de 2001, é uma fábula sombria de Guillermo del Toro. Um garoto em um orfanato, durante a Guerra Civil Espanhola, passa a ver o fantasma de uma criança. O filme usa o sobrenatural para falar sobre o trauma e a memória da guerra. Desafio do Além é um clássico do terror sobrenatural. Um grupo se reúne em uma mansão gótica para um experimento. Sem usar jump scares, né? O filme constrói o medo apenas com a atmosfera e a sugestão. Um ponto alto do horror clássico, pessoal. Invasores do Corpos, de 1978, é um remake paranoico. Uma ameaça alienígena em São Francisco substitui pessoas por cópias sem alma. Com um clima de suspense e um final chocante, é um dos remakes mais eficientes do gênero. Fome Animal, de 1992, é uma obra-prima do gore. E quem é o diretor por detrás dessa obra-prima? É o Peter Jackson. Um macaco-rato libera um surto zumbi, né, de zumbi absurdamente sangrento. O protagonista luta contra o caos com um cortador de grama. Sim, é o ponto alto do terror esculachado dos anos 90. O Enigma do Horizonte, de 1997, é um terror insano no espaço sideral. Uma nave retorna de um lugar pior do que a morte, o próprio inferno. O filme troca a ciência pelo horror com visões demoníacas, um clássico subestimado, infelizmente, mas que você pode correr atrás para assistir. Sangue de Pantera, que tem uma análise aqui no canal, é um filme de 1942 que prova que o que não se é mostrado às vezes assusta muito mais. A protagonista do filme esconde um segredo, ela se transforma em uma pantera ao sentir desejo. O filme aposta em sombras e ruídos e é um marco do terror psicológico. Mais uma vez, tem análise aqui no canal de Sangue, né, de Pantera, que é um filmaço. Centopeia Humana 2, de 2011, um horror corporal no limite. Né? Um funcionário de um estacionamento obcecado decide recriar a centopeia com 12 vítimas. Filmado em preto e branco, é um ataque frontal às noções de nojo e limite. Na Solidão da Noite, de 1945, um clássico antológico britânico com 5 episódios de suspense, amarrados por um dispositivo de sonho dentro do sonho. Opa, Nolan! Oi, tudo bem? Né? O destaque aqui é para o espelho possesso e o boneco ventríloco. Definiu o padrão das antologias sobrenaturais. Uma Página de Loucura, né, de 1926, é um filme japonês mudo. Na trama nós temos um ex-marinheiro que tenta ver a esposa em um hospício. Né? Com passagens delirantes, antecipa o horror sobre a loucura e a alienação. É um filme inteligente e incômodo. O Vampiro da Noite, Drácula, de 1958, uma produção da clássica Hammer. No filme é óbvio que a gente tem quem? Christopher Lee interpretando o Conde, de forma aterrorizante. A cinematografia aqui é luxuosa e consagra o Christopher Lee
como um monstro elegante e abominável. Banquete de Sangue, de 1963, é um filme que inventou o terror gore. Um egípcio precisa de corpos para sacrifícios, com sangue que parecia ketchup, mas marcou o início do splatter e do slasher. Silêncio do Lago, de 1988, um thriller europeu que virou horror. O desaparecimento de uma mulher leva o seu namorado à obsessão pelo culpado. Um jogo perverso de destino que expõe o lado sombrio do desejo. A Aldeia dos Amaldiçoados, de 1960, a gente vai encontrar ali uma anomalia cósmica que causa gravidezes misteriosas, 12 para ser mais exato. As crianças louras usam controle mental. O filme quebrou ali a inocência infantil e gerou o subgênero do terror das crianças demoníacas. Reanimator, de 1985, é um terror humor macabro baseado em Lovecraft, Quem não conhece o grande HP Lovecraft. Inclui cabeças desmembradas e o soro brilhante, É um filme hilário e chocante que definiu um estilo único. Gêmeos, Mórbida Semelhança, de 1977, de David Cronenberg, explora a paranoia através de irmãos gêmeos ginecologistas. O filme mostra como a intimidade pode ser um jogo mortal, um thriller psicológico tenso. A Loja de Horrores, de 1960, é um clássico do horror cômico de Roger Corman. Um funcionário cuida de uma planta carnívora insaciável. Um exemplo de como baixo orçamento gera horror divertido. Revelação, de 2000, é um terror mainstream de Robert Zemeckis. Um casal é assombrado por um fantasma. O verdadeiro horror vem das tensões desse casal e um segredo que tem entre os dois. É um thriller sobrenatural com drama com Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer. O Lobisomem, de 1941, é claro que é um clássico da Universal que definiu o lobisomem, É um cara marcado ali por uma maldição. Ele é uma vítima trágica. A transformação foi revolucionária. Temos o Museu de Cera, de 1953, o filme que consagrou Vincent Price. Ele é o dono de um museu cujas exposições de assassinatos se revelam reais. Foi o primeiro grande filme em 3D de Hollywood. A Profecia, de 1976, é um filme que está dentro daquele subgênero que eu falei para vocês recentemente de crianças demoníacas. Um casal adota o anticristo, o pequeno Damien. O filme equilibra tensão sobrenatural e horror religioso. A trilha gótica torna cada cena sombria. Medo, de 1983, é baseado em crimes reais. Um assassino é liberado e invade uma casa. O filme mostra o crime em tempo real, um estupro de perversão e desumanização. A Bolha Assassina, de 1958, é um clássico do terror B. Uma massa de geleia alienígena cresce a cada vítima. Steve McQueen tenta convencer os adultos a capturar o medo infantil do desconhecido. A Morta-Viva, de 1943, é um filme sutil e atmosférico. Uma enfermeira viaja ao Caribe e descobre que uma mulher é uma morta-viva, redefinindo o horror como poesia obscura. Abismo do Medo, de 2005, é um dos filmes mais intensos de horror moderno. Um grupo de mulheres explora uma caverna e enfrenta um pesadelo claustrofóbico e criaturas. A Hora do Pesadelo, de 1984, é aquele clássico com Freddy Krueger, o assassino que ataca nos sonhos. Wes Craven mistura o slasher com o fantástico, um filme que condenou uma geração à insônia. Sangue para Drácula, de 1974, é uma obscenidade gótica associada a Andy Warhol. Udo Kier interpreta um Drácula débil. O filme é uma sátira erótica e política. O Monstro da Lagoa Negra, 1954. O filme da era clássica dos monstros da Universal. Uma expedição desperta o Gillman, criatura anfíbia. As sequências subaquáticas dão ao monstro uma dimensão trágica. O Albergue, parte 2, de 2007, a sequência aprofunda o horror realista. Milionários pagam para torturar e matar turista. Um pesadelo sobre o poder e a desumanização. O Lamento, de 2016, terror coreano. Uma vila é atingida por uma epidemia que leva a assassinatos. O filme é denso e fala sobre medo, controle e impotência humana. Quando Chega a Escuridão, de 1987, mistura faroeste com um terror vampírico.
Um grupo de predadores vive à margem. É um filme sombrio e estiloso onde a imortalidade tem cheiro de sangue. O Sexto Sentido é um clássico de 1999. Bruce Willis tenta ajudar um garoto que vê gente morta. Por trás de um mistério, o filme é sobre dor e culpa. O final redefine tudo. Possessão, de 1981, a experiência extrema. Um divórcio em Berlim se transforma em um caos e loucura. O horror é carnal e uma metáfora para o fim do amor. Babadook, de 2014, é um horror psicológico sobre maternidade. Uma mãe viúva é assombrada por uma entidade de um livro infantil. O monstro simboliza o trauma e a depressão. O Incrível Homem que Encolheu, de 1957, é uma ficção científica e meditação existencial. Um homem começa a diminuir até se tornar insignificante. Revela o pavor da irrelevância na era atômica. Planeta Terror, de 2007, homenagem aos filmes B de zumbi dos anos 70. Sobreviventes enfrentam hordes de mortos-vivos e um espetáculo trash de nostalgia. O Médico e o Monstro, de 1931, é uma aula sobre a dualidade humana. O médico liberta o seu alter ego, bestial, Mr. Hyde, em uma visão sombria do monstro interior. Gremlins, de 1984, é um horror com inflexão infantil. Um pai compra um bichinho, ignora as regras e liberta uma praga de criaturas caóticas. Mistura de comédia negra e terror pop. Candyman, de 1992, é um terror sobrenatural e crítica social. O espírito vingativo de um homem negro linchado assombra. Revela o racismo por trás do medo. Violência Gratuita, de 1997, desconstrói o cinema de terror. É um experimento frio sobre a expectativa de violência. O filme nega a cartaz e obriga o público a enfrentar sua morbidez. O que terá acontecido com Baby Jane, de 1962? Estudo de degradação e loucura. Duas irmãs presas numa mansão afundam em ódio, um horror psicológico e sátira amarga. Run, de 2016, é um horror francês. Uma caloura vegetariana descobre um impulso por carne humana. Usa o corpo como metáfora da transformação e do desejo. A Tortura do Medo, de 1960, antecipou o slasher moderno. Um operador de câmera mata as suas vítimas, um estudo perturbador sobre o olhar e a perversão. A câmera é a arma. Outro clássico aqui do Cronenberg, A Mosca, de 1986, um horror biológico. Um cientista funde seu DNA como de uma mosca, uma meditação sobre corpo, desejo e destruição. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, marca o expressionismo alemão. O hipnotizador usa seu sonâmbulo para assassinatos, pura arte visual de pesadelo. Deixe Ela Entrar, de 2008, drama vampiresco sueco. Um garoto solitário encontra amizade em uma vampira. Uma história de solidão, inocência corrompida. Eraserhead, de 1977, pesadelo surrealista de David Lynch. Um homem precisa cuidar de um bebê monstruoso, horror existencial e sensorial. 6 Mulheres para um Assassino, 1964. Um dos fundadores do Giallo italiano. Um assassino mascarado caça modelos. O crime como espetáculo visual. Irreversível, de 2002. Filme controverso, contando de ordem reversa, revela uma noite de violência, uma experiência sensorial extrema. Onibaba, de 1964, fábula sombria no Japão feudal. 2 mulheres sobrevivem roubando samurais, uma metáfora sobre desumanização na guerra. A Bruxa, de 2015, expõe o medo do feminino. Uma família isolada é atacada por forças sombrias. O filme é um ritual de emancipação pela blasfêmia. Os Pássaros, de 1963, Hitchcock transforma o mundo em hostil. Uma cidade atacada por aves sem motivo, o medo construído pelo som, o pesadelo da natureza revoltada. Falando de natureza revoltada, vamos falar de Godzilla, de 1954, alegoria ao trauma nuclear japonês. O monstro radioativo representa a memória de Hiroshima, um símbolo poderoso do horror do século XX. Enigma do Outro Mundo, de 1982, pesadelo da paranoia e da mutação. Uma entidade alienígena assume a forma de suas vítimas.
o medo de não saber o que é humano. O Homem Invisível, de 1933. O cientista descobre a invisibilidade e perde a sanidade. Um estudo de poder e alienação. Caçador de Assassinos, 1986, é um thriller clínico com Brian Cox fazendo aqui o Hannibal Lecter. É a primeira adaptação, né, ali do personagem, ficou imortalizado pelo Anthony Hopkins. Aqui a gente tem um filme dirigido pelo Michael Mann e é sensacional, pessoal. O Vampiro, de 1932, é um poema onírico de imagens e silêncio, uma experiência sensorial sobre a morte. Sua fotografia antecipa o cinema moderno. O clássico aí que você pode assistir agora na HBO Max, Extermínio, de 2002, reinventa o zumbi com ritmo frenético. O vírus da raiva transforma humanos em fera. O pós-apocalipse com reflexo social. Os Demônios, de 1971, delírio blasfemo sobre o poder e histeria religiosa. A repressão se transforma em uma possessão, um filme punição. A Noiva do Frankenstein, de 1935, retorna um mito e torna mais humano. Karloff apresenta um monstro que busca compreensão, consagra um monstro como figura romântica. As Quatro Fases do Medo, de 1964. Fantasmas em arte. 4 histórias sobrenaturais filmadas como ópera visual. Um delírio estético. Monstros, de 1932, troca os monstros da ficção por humanos reais. Os anormais são as vítimas e os normais, os verdadeiros monstros. Prelúdio para Matar, de 1975. Dario Argento, o homem do gore pop, um pesadelo estilizado de cores e violência, eleva o diálogo à ópera do sangue. Hereditário, de 2018, o luto como ritual demoníaco, começa como um drama e termina em transe satânico, visão de pesadelo sobre a herança e loucura. Vampiros de Alma, de 1956, alienação disfarçada de ficção científica. Alienígenas copiam humanos, metáfora para a conformidade. Uma Noite Alucinante, 2, 1987, terror em carnaval. De tripas, Bruce Campbell luta contra demônios com motosserra, clássico do horror cômico. M, o Vampiro de Düsseldorf, de 1931, o primeiro retrato do serial killer moderno, um filme sobre medo coletivo, assassino de crianças, patético e assustador. Mensageiro do Diabo, de 1955, um falso pastor persegue 2 crianças, um conto de fadas sombrio, o pastor é o próprio demônio. Ringu, o Chamado, 1998, o filme que definiu o J-horror, ou o filme japonês de horror, uma fita amaldiçoada e uma maldição que viaja. O fantasma saiu da TV e virou ícone. Os Olhos Sem Rosto, de 1960, um conto cirúrgico sobre obsessão. Um médico rapta mulheres para transplantar rostos na filha desfigurada. O Fantasma da Ópera, de 1925, o primeiro grande ícone do horror. Lon Chaney interpreta o fantasma. A máscara arrancada revelou um rosto de pesadelo. O Homem de Palha, de 1973, um horror pagão que termina em sacrifício. Um detetive descobre uma sociedade pagã, um dos finais mais perturbadores. Drácula, de 1931, o nascimento do vampiro pop. Bela Lugosi entra na história do cinema. O horror é lento, silencioso e sexual. Os Inocentes, de 1961, uma governanta isolada onde os fantasmas e a loucura se misturam. O terror é puramente psicológico. Pânico, de 1996, Wes Craven reinventa o slash, um filme consciente das regras do gênero, inteligente, sangrento e autorreferencial. A Bruxa de Blair, de 1999, parece um documentário real. Sem monstros, apenas o medo cru do desconhecido redefiniu o marketing do terror. O Despertar dos Mortos, de 1978. Zumbis como metáfora social. Sobreviventes se escondem num shopping, humor negro e expõem a sociedade americana. O Parque Macabro, de 1962. Pesadelo existencial disfarçado de filme B. Uma mulher é perseguida por figuras pálidas, um dos mais estranhos feitos nos Estados Unidos. A Maldição do Demônio, de 1960, marca o horror italiano. Uma bruxa executada volta para se vingar.
o nascimento do gótico erótico europeu. Corra, de 2017, horror político, um homem negro descobre um plano de dominação racial, um terror sobre racismo liberal. A Múmia, de 1932, um dos grandes monstros da Universal, um sacerdote é revivido, um romance fúnebre onde a morte vira desejo. O Iluminado, de 1980, Kubrick transforma o livro num labirinto de loucura, Jack Nixon em um colapso, o horror é estado mental. As Diabólicas, de 1955, um thriller francês. Duas mulheres matam um homem, mas o corpo desaparece. Um jogo entre o real e o sobrenatural. Halloween, a Noite de Terror, de 1978. Carpenter define o slash moderno. Mike Myers persegue adolescente. Ameaça sem motivo. Jamie Lee Curtis inaugura o Final Girl. Inverno de Sangue em Veneza, de 1973. O luto vira pesadelo. Um casal em Veneza tenta superar a morte da filha, um dos horrores mais inteligentes. Nosferatu, de 1922, o primeiro vampiro do cinema. Mark Schreck é a imagem da praga eterna, um clássico que permanece assustador. O Silêncio dos Inocentes, de 1991, é um horror policial. Judy Foster precisa entrar na mente do monstro. Hannibal Lecter é um vilão elegante e cínico. King Kong, de 1933, o monstro mais trágico. Uma criatura é levada à civilização e se apaixona. O horror da natureza. Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979, ficção científica em pesadelo biológico. No espaço ninguém ouve o seu grito. É o momento mais traumático. Imagina você estar gritando e ninguém escutando o que você fala. E chegando no nosso top 10, começamos aí na 10ª posição com Carrie a Estranha. É um conto de fadas e um massacre. A garota humilhada transforma o baile em inferno com telecinese, o retorno do reprimido. Salò ou As 120 Dias de Sodoma, de 1975, dissertação sobre o poder e a degradação. 4 homens torturam jovens, análise do mal como sistema. Frankenstein, de 1931, define o monstro moderno. Boris Karloff dá à criatura dor e inocência. O filme é breve, intenso e trágico. O Testemunho Decisivo, de 1999, romance e vingança com paciência cruel. Um viúvo procura esposa, mas a escolhida revela-se um abismo de sadismo. A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, inventa o zumbi moderno num isolamento sobre a sobrevivência, pesadelo social e racial. O Bebê de Rosemary, e mais um filme do Roman Polanski que é aí parte da trilogia do Apartamento. O Mal como Conspiração Doméstica, a mulher grávida cujo filho é o anticristo. Íntimo, urbano e desolador. Tubarão, de 1975, o mar vira pavor primordial. O tubarão é invisível, mas o medo domina. Você vê aí que ele casa com quem? Com sangue de pantera. O que você não vê assusta mais. O cinema nunca mais olhou a água da mesma forma. Em terceiro lugar, nós temos Psicose, de 1960. O Hitchcock demoliu as regras com um banho. O horror moderno nasce aqui. Em segundo lugar, nós temos O Exorcista, de 1973. O mal como realidade clínica. Uma menina possuída. O filme une terror e fé numa obra insuperável. E em primeiro lugar, pessoal, nós temos ninguém menos que o clássico do horror. E em primeiro lugar, nós temos o quê? O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Redefine o horror como realidade. O Leatherface é o ícone estadunidense. O filme é um grito de desespero social. E essa foi a nossa contagem regressiva dos 100 maiores filmes de terror de todos os tempos. Uma lista que prova que o horror é a forma mais honesta de confrontar os nossos medos. Qual filme faltou nessa lista? Qual você acha que deveria estar no primeiro lugar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou dessa jornada pelo lado mais sombrio do cinema, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos e, é claro, de se inscrever no Papo no Ar. Obrigado por assistir até aqui. Um beijo, um abraço e belos pesadelos. Tchau, tchau.